A partir do verso 1 adiante, Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Salmo 126, verso adiante. Se ele pudesse colocar em pé em reverência a palavra de Deus, vamos estarmos juntos fazendo a leitura da palavra do nosso Deus. Salmos 126, verso adiante, vai dizer assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. Poder sentar nos seus lugares, queridos, adorando e glorificando o nome do nosso Deus. Quero não ser tão extenso nessa noite e trazer só aquilo que Deus colocou no meu coração. Uma mensagem simples, humilde, mas objetiva e direta, que vai falar com toda a igreja. Aleluia. Por isso eu peço, durante estes minutos, a tua atenção para aquilo que Deus deseja falar aos nossos corações, porque é uma mensagem que tem tudo a ver com o tema que foi passado a mim, porque exatamente é o tempo de plantar, é o tempo de semear a boa semente, a preciosa semente que é a palavra de Deus. Quando eu estava refletindo sobre os Salmos 126, nós podemos ver que trata-se do povo de Deus, o povo de Sião, expressando a sua gratidão, expressando a sua alegria, porque Deus havia os tirado do cativeiro em Babilônia. Deus havia os resgatado da terra de Babilônia, e por isso agora eles estão felizes, estão alegres. É claro que não era constante essa alegria, porque quando eles estavam presos, quando eles estavam cativos, a palavra fala que por várias vezes eles haviam perdido a esperança, haviam entristecido diante da situação em que estavam vivendo. A situação deles era de tristeza, era de angústia, mas quando chegou o tempo de Deus, 70 anos depois, ao chegar o tempo de Deus, Deus agora Ele resgata, Deus agora Ele liberta, Deus agora Ele traz, Ele tira o seu povo do cativeiro e os leva para Judá, e os leva para Jerusalém, e agora eles estão felizes, contentes e alegres pelo agir, pelo trabalhar, pelo manifestar do poder de Deus para com a vida desse povo. Quem sabe não estou falando com pessoas hoje que estão passando por fases difíceis de suas vidas, aonde muitas das vezes você se pega chorando, aonde você muitas das vezes sente tristeza no seu coraçãozinho. Quem sabe não estou falando com pessoas aqui nessa noite, aonde muitas das vezes a situação é tão aguda, o problema é tão insolúvel, a situação é tão difícil, que você chora, que você se entristece, que você se abate, que você fica às vezes preocupado diante da situação. Mas eu quero dizer que Deus, Ele tem o poder sobre todas as coisas,
e Ele pode transformar essa situação sua de tristeza e passar a trazer alegria para o seu coração. O teu problema pode não ter jeito para você, mas tem jeito para o Deus que nós servimos. Ele pode resolver a tua história, Ele pode resolver a tua situação, Ele pode resolver o problema que você tem passado, para que você possa se alegrar, para que você possa exultar, para que você possa ter a gratidão como esse povo estava tendo no Salmo 126. A situação pode sair fora do meu controle, mas não sai fora do controle de Deus. Teu problema pode sair do teu controle, mas jamais sairá fora do controle de Deus, porque Deus não perdeu o controle da tua situação, Deus não perdeu o controle da tua adversidade, e no tempo certo e na hora certa Ele se levanta do trono e abate o adversário que tem se levantado contra a tua vida. Na hora certa Ele transforma essa tristeza em alegria, Ele transforma essa fraqueza em força. Na hora certa Ele remove a enfermidade, Ele abre a porta, a promessa se cumpre e você passa a glorificar o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Deus. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Isso daqui é muito forte, igreja, porque o versículo ele está sugerindo o semeador, aquele que semeia, aquele que planta. Na verdade, ele é o semeador. E quando eu medito de Gênesis a Apocalipse, eu percebo vários semeadores que semearam a boa semente nos tempos bíblicos. Um desses semeadores, que fica em destaque, sem dúvidas, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Jesus ele foi um dos maiores semeadores, que durante 3 anos e meio de seu ministério, ao percorrer cidades, vizinhanças, aldeias, por onde ele passava, nós podemos ver Jesus sempre semeando a preciosa semente, a boa semente, que é a palavra de Deus. Ali no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 4, tem a parábola muito conhecida de todos nós, que é a parábola do semeador. Ali nós podemos ver que através daquele ensinamento, Jesus ele revela pelo menos que existe 4 tipos de solo, 4 tipos de chão. O primeiro tipo de solo é o solo onde a semente, ao ser semeada na beira do caminho, vem as aves dos céus e come aquela semente. A explicação trata-se daquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas por o coração está tão endurecido, a semente ela não adentra para o coração, e o diabo tem muita facilidade de tirar a palavra que foi semeada. Jesus prossegue dizendo na parábola agora sobre o segundo tipo de solo, que é o solo cheio de pedras, pedregulhos, aonde a semente, ao ser semeada, ela até chega a nascer, mas por conta das pedras, aquela semente ao nascer, ela não tem raiz suficiente, e quando vem o sol, aquela pequenina planta que acabara de nascer, seca, murcha, por conta de não ter raiz. Aí Jesus traz a explicação dizendo que já são aquele tipo de pessoa que ouve a palavra, mas por não ter raiz suficiente, é aquele tipo de pessoa que não aguenta a provação, não aguenta dificuldade, porque a vida de cristão não é somente um mar de rosas, mas eu
precisam entender que aonde existe rosas também existe espinhos. Ser cristão não significa dizer que eu vou passar a vida toda se alegrando. Ser cristão não significa dizer que um dia vai ser sempre ensolarado. Ser cristão significa dizer que vai ter fases difíceis, vai ter tempestades, vai ter fases difíceis na minha vida, e se eu não tiver raízes suficiente, o vento vai vir e vai me arrancar da presença de Deus. Por isso o crente tem que ter raiz, crente tem que ter estrutura, porque do contrário não suporta a provação, porque do contrário não suporta a dificuldade. Crente que não tem raiz não suporta vento, porque quando o vento vem, arranca ele da terra e afasta ele da presença de Deus. Mas crente que tem raiz suporta o vento, suporta o furacão, suporta a tempestade. Crente que tem raiz, ele não é arrancado da presença de Deus, mas ele permanece na presença de Deus. Glória a Deus. E o que foi de crente que foi arrancado durante esses anos de pandemia porque não tinha raiz suficiente? Não é verdade, queridos? O terceiro tipo de solo que Jesus explica é aquele solo cheio de espinhos. E uma vez que a palavra é semeada, ela até chega a crescer, mas ela passa a ser sufocada por conta dos espinhos. E ali Jesus ele traz a explicação dizendo que esses são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas por estarem com o coração dividido com as riquezas, com os prazeres desse mundo, a palavra chega até crescer, mas não produz frutos na vida da pessoa. São aquelas pessoas, a exemplo do jovem rico, que literalmente havia trocado Jesus por causa das suas muitas riquezas e bens materiais. O quarto tipo de solo é o solo bom, é a terra boa, de qualidade, aonde a semente, ao ser semeada, ela frutifica 30, 60 e a 100 por um. Então são 4 tipos de solo, e eu acredito que Jesus, como semeador da palavra de Deus, ele se deparou com esses tipos de solo, com esses 4 terrenos. E o que mais chama a minha atenção é que, olhando de uma forma profunda para dentro da palavra, o problema nunca foi a semente, mas era o tipo de solo, era o tipo de chão. Então o problema nunca foi a palavra de Deus, o problema nunca foi a preciosa semente, mas o problema está no coraçãozinho das pessoas, porque tem pessoas que estão com o coração tão insensível que não aceita que a palavra venha penetrar no seu coração. Tem pessoas que estão com o coraçãozinho cheio de pedra, tem pessoas que estão com o coração cheio de espinhos, mas também existe aquele tipo de pessoa que aceita a palavra de Deus, e é aquele tipo de pessoa que se rende, que se converte, que se transforma, que se liberta através da palavra de Deus. São 4 tipos de solo, e eu creio que exatamente existem pessoas aqui nessa noite que não vão se identificar com alguns desses tipos de solo. Nós devemos ser como o último solo, aquele que procura ter um coração bom, que aceita a palavra de Deus, como foi no caso de Zaqueu. Por isso que é importante a gente olhar para nós mesmos, para vermos como está o nosso coração diante da presença de Deus. A gente tem que olhar para nós mesmos para ver se precisamos tirar pedras do nosso coração, ou espinhos do nosso coração, ou mesmo se o nosso coração está endurecido, para que ele possa estar apto e preparado para receber a semente que é a palavra do nosso Deus. Eis a importância de limpar o nosso coração, porque quando você tem um pedaço de chão, e se você não zela, se você não cuida daquele chão, daquela terra, logo logo vai começar a nascer mato, vai começar a nascer espinhos. Alguém vai vir e vai jogar entulho, lixo, sujeira naquele pedaço de terra. E assim somos nós, assim é eu, assim é você. Se a gente não procura cuidar do nosso coração,
vai começar a nascer coisa que não presta. Se a gente não começa a cuidar, limpar o nosso coração, já já ele vai estar cheio de lixo, de sujeira. O que eu devo fazer para limpar o meu coração? Fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta para que façamos. Sermos humildes, simples, obedientes, liberar perdão, fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aleluia. Para que façamos. Então Jesus, ele foi um dos maiores semeadores. Só que nós podemos ver que durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus sobre a terra, eu posso ver que Jesus por várias vezes ele semeou, mas ele semeou com lágrimas. Trata-se da semeadura com dificuldade, porque Jesus ele teve várias dificuldades. Jesus ele passou por várias situações difíceis para levar a boa e preciosa semente do Evangelho. Nós podemos ver Jesus ele sendo muitas das vezes sofrendo perseguições ou mesmo acusações injustas da parte daqueles que queriam lhe prejudicar. E quando eu olho para a história do apóstolo Paulo também ele foi um semeador que havia semeado com muitas lágrimas, porque Paulo ele teve muita dificuldade para exercer o ministério que estava sobre a vida dele. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós percebemos Paulo, por amor a semear a palavra de Deus, sendo injuriado, açoitado, acometido de várias coisas ruins para com a sua vida. Nós vemos Paulo sendo inclusive preso, encarcerado, ferido, machucado, sofrendo naufrágio em alto mar. Só que mesmo assim Paulo ele jamais desistia de semear. Então eu não sei se existe pessoas aqui que quem sabe estão assim como Jesus, assim como Paulo, assim como os demais semeadores da Bíblia Sagrada, semeando em lágrimas, ou seja, semeando com muita dificuldade. Quem sabe você não é um pregador, você não é uma levita, você não é alguém que se dispõe a fazer aquilo que Deus coloca na tua mão para ser feito, mas você faz com dificuldade, você semeia com lágrimas, você semeia muitas das vezes com o seu coraçãozinho entristecido. Às vezes o tempo da semeadura é um tempo tão causticante, difícil, que muitas das vezes faz você até pensar a desistir de semear a boa semente, que é a palavra de Deus. Agora, por que existe tanta dificuldade em semear? Por que existe tanta dificuldade em permanecer na frente de um ministério? Quando nós olhamos para Paulo no livro de Atos, no capítulo 16, a palavra fala que Paulo está em Filipos, pregando a palavra de Deus. Só que os moradores de Filipos, eles não aceitam a pregação, eles não aceitam a mensagem de Paulo, a mensagem de Silas, e agora eles são injustamente levados para o cárcere, levados para a prisão. Então Deus ele havia falado no meu coração que esse é um dos motivos principais, aonde os pastores, aonde os pregadores, aonde os semeadores têm tido muita dificuldade para semear a palavra de Deus. Por que, irmão Weber? Porque infelizmente o mundo em que nós vivemos é um mundo cruel, que não aceita a palavra de Deus como verdade. Vivemos em um mundo aonde o mundo rejeita a palavra de Deus, aonde o mundo rejeita a palavra do Senhor Jesus. Por isso que existe tanta dificuldade, por isso que existe tanta dor, por isso que existe tanta aflição, para que a pessoa venha fazer a obra de Deus, para que a pessoa venha exercer o ministério, porque o mundo não aceita, o mundo gosta daquilo que não presta, o mundo gosta de viver de forma errada, o mundo gosta do pecado, e a palavra de Deus
sei que é difícil. Irmão, mas lá na minha casa só eu que sou evangélico, sim. Não é fácil não. Mas pior seria se estivéssemos distantes da presença de Deus. Por isso não deixe de semear. Não deixe de louvar. Não deixe de investir em alguma área de sua vida. Aleluia. Por quê? Porque aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus múltiplos. Nós podemos ver que Jesus teve muita dificuldade como semeador da palavra de Deus. Paulo teve muita dificuldade como semeador, assim como os demais apóstolos e profetas e homens e mulheres de Deus. Só que mesmo assim, olhando para esses homens, para esses servos, para esses semeadores, você não vê eles parando, você não vê eles desistindo, você não vê eles deixando de semear a palavra de Deus. Então eu quero dizer isso para nós que estamos aqui nessa noite. Você pode até chorar, você pode até se entristecer, você pode até se angustiar, você pode até se abater, mas o que você não pode parar de forma alguma é parar de caminhar, é parar de andar, é parar de insistir, é parar de semear. Jesus chorou, mas não desistiu no Calvário. Paulo foi preso injustamente, mas não desistiu. Vários semeadores do Evangelho não desistiram de evangelizar. Nós podemos até chorar, nós podemos até sentir tristeza no nosso coração, nós podemos até sofrer retaliação da parte do adversário, mas jamais devemos parar de andar, jamais devemos parar de semear, porque aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, tendo resultado, trazendo consigo os seus feixes, porque tudo aquilo que fazemos na presença de Deus vai ter resultado para com as nossas vidas. Pode chorar, pode sentir tristeza, pode pensar em desistir, mas o que não pode fazer é parar de louvar, é parar de evangelizar, é parar de pastorear, é parar de pregar a palavra de Deus. Chora à vontade, mas não para por causa desse tempo de lágrimas. Aleluia! Chora, mas não para. Eu sei que não é fácil, porque só eu e Deus sabemos quantas das vezes eu já me peguei chorando por conta desse tempo tão difícil que é o tempo da semeadura. Mas eu te digo uma coisa nessa noite: se você tem passado por fases difíceis semeando a palavra de Deus, é porque você tem procurado fazer a coisa da forma certa e correta. Por outro lado, aquele que diz que é semeador, aquele que semeia, mas aquele que não passa por provações, aquele que não enfrenta adversidades, aquele que semeia, mas não enfrenta o vento das adversidades, talvez ele não esteja semeando da forma que é para ser semeada a palavra de Deus. Pregador que não passa por dificuldade, pastor que não passa por vento contrário, evangelista que não passa por situações difíceis, talvez não esteja levando a palavra da forma que é para ser levada. Eu digo isso com experiência própria, meus queridos, porque quando nós procuramos fazer da forma que a palavra de Deus ensina e orienta, pode ter certeza que o que não vai faltar é vento, é adversidade, é guerra, é luta, é pressão, é ataque contra a nossa vida, contra a nossa casa. Mas saiba que jamais estaremos sozinhos nessa semeadura, porque Deus ele sempre estará conosco. Para encerrar a mensagem, né? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então pode ser que o tempo hoje que você está semeando seja de lágrimas, mas na hora de colher você colhe com alegria. Você planta com tristeza, mas colhe com alegria. Você planta com lágrimas,
mas colhe com alegria no seu coração. Isso é, se a gente está procurando plantar da forma certa e correta, que é para ser plantada. Isso daqui eu já estendo para todas as áreas de nossas vidas. Talvez você está semeando com lágrimas na sua vida sentimental, pagando o preço da fidelidade, esperando em Deus a pessoa certa. E muitas das vezes esse período não é fácil na vida de quem é solteiro, mas vale a pena, porque você pode estar plantando com lágrimas, mas na hora de colher, você vai colher um casamento feliz e abençoado na presença de Deus. Talvez você está plantando com lágrimas, com dificuldade na sua vida financeira, procurando ser fiel e obediente, honesto e justo em relação à sua área financeira. Talvez hoje você possa estar plantando com lágrimas, mas se você não desistir do plantio, se você não abrir mão da forma que está fazendo corretamente na presença de Deus, pode ter certeza que lá na frente você colhe com alegria, com gozo, com satisfação na presença de Deus. Talvez você está semeando no ministério com lágrimas. O diabo tem feito de tudo para impedir que você possa continuar semeando no ministério, mas não desista, não dê ouvidos àquilo que o inimigo tem falado ao seu coração. Insista no plantio, porque a colheita também vai ser com alegria, com regozijo na tua vida ministerial. Por outro lado, aquele que semeia péssima semente, a semente maligna, mas aquele que semeia com alegria, creio eu que na hora de colher, vai colher com tudo, vai colher com angústia, vai colher com lágrimas. Aquele que semeia o mal, aquele que semeia a contenda entre os irmãos, aquele que semeia a infidelidade na vida amorosa, aquele que semeia a falcatrua, a mentira, aquele que semeia o mal na vida financeira, pode até semear agora com alegria, só que na hora de colher também vai colher com dor, vai colher com pesar, vai colher com tristeza, vai colher com angústia, porque ninguém vai deixar de colher aquilo que tem plantado na presença de Deus. Então eu encerro a mensagem dizendo isso para a nossa reflexão. Qual é o tipo de semente que você tem procurado semear na presença de Deus? Porque nós devemos saber que vai ser exatamente aquilo que estamos semeando que vamos